social. Associada a esse aprisionamento das pedagogias contemporâneas, a lógica da sociedade capitalista, elas não conseguem sair dessa lógica, e associada ao idealismo dessas pedagogias, está uma ideia muito difundida, mas poucas vezes explicitada de forma clara. Trata-se da negativa, da negação da perspectiva de totalidade. Ou seja, a afirmação do princípio de que a realidade humana seria constituída de fragmentos que se unem não por relações determinadas pela essência da totalidade social, mas sim por acontecimentos casuais, fortuitos e inacessíveis ao conhecimento racional. Serão os acasos da vida de cada sujeito que determinarão o que é ou não relevante para a sua formação. Dessa negação da perspectiva de totalidade decorre necessariamente o relativismo presente nessas pedagogias. Em primeiro lugar, trata-se de um relativismo epistemológico e, em segundo lugar, um relativismo cultural. Em que consiste cada um deles? O relativismo epistemológico formula algo mais ou menos assim: o conhecimento seria sempre dependente do ponto de referência espacial e temporal, a partir do qual o sujeito procura compreender os fenômenos naturais e sociais. Ou seja, a partir do ponto do qual eu me situo no mundo, do qual eu vejo o mundo, o ponto espacial e temporal, isso determinaria necessariamente o conhecimento que eu tenho do mundo. E se o ato de conhecer depende inteiramente das particularidades do ponto de referência no qual se situa o sujeito cognoscente, e se é impossível situar-se para além dessas particularidades, então estariam inevitavelmente comprometidas a universalidade e a objetividade do conhecimento. Não existiriam conhecimentos objetivos, muito menos universais. Então, esse é o relativismo epistemológico defendido de forma mais clara ou menos clara, mas defendido sim pelas pedagogias contemporâneas. Mas, em segundo lugar, temos um outro relativismo, que é o relativismo cultural. O mundo humano seria, segundo essa perspectiva, constituído por uma infinidade de culturas. Cada cultura com seus valores próprios, suas práticas, suas crenças, suas concepções sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre a vida humana. Segundo essa perspectiva do relativismo cultural, nenhum conhecimento poderia ser considerado certo ou errado em si mesmo. O julgamento de um conhecimento dependeria sempre da análise de suas funções e seus significados no interior de uma determinada cultura. Isso não é defendido só pelas pedagogias contemporâneas, nem é defendido só pelo multiculturalismo ou pelo pós-modernismo. Ideias similares a essas já foram defendidas em correntes filosóficas do passado, ou pelo menos do começo do século XX, final do século XIX, como é o caso do pragmatismo. O pragmatismo também defendeu, o pragmatismo filosófico, defendeu que o conhecimento não seria certo ou errado. O conhecimento, ele seria adequado ou não à prática dos sujeitos. O conhecimento seria avaliado segundo a função ou as funções que ele desempenharia numa determinada cultura. Nessa perspectiva do pragmatismo, também no caso do John Dewey, chamado de instrumentalismo, o conhecimento pode ser comparado a uma ferramenta. Nós não dizemos que uma ferramenta é verdadeira ou falsa. Nós dizemos que ela é útil ou não é. E útil para quê? Então, um serrote nós usamos para serrar madeira. Nós não usamos um serrote para bater um prego.
Então, se nós quisermos bater um prego, nós não diremos que o serrote é falso. Diremos que o serrote não é útil, não é adequado. Mais adequado é o martelo. Mas isso também não nos leva a dizer que o martelo seja verdadeiro. Pois bem, para o pragmatismo, o conhecimento se apresenta dessa forma. Ele, mesmo quando seja chamado de verdadeiro, a ideia de verdadeiro aí deve ser entendida de uma outra maneira. Não se trata propriamente de correspondência objetiva com a realidade. Trata-se isto sim de uso adequado da ideia numa determinada prática dos sujeitos. William James, um dos clássicos do pragmatismo norte-americano, certa vez afirmou que a ideia de Deus, a hipótese da existência de Deus, se ela funcionar bem na prática dos sujeitos, então ela é verdadeira. Ou seja, fazendo essa afirmação, ele, de maneira bastante hábil, saiu pela tangente na clássica disputa entre aqueles que acreditam na existência de Deus e aqueles que afirmam que Deus não existiria. Ele não afirmou que Deus existe ou que não existe. Ele afirmou, olha, se a ideia de Deus funciona na prática, então ela é verdadeira. Se ela não funciona, então ela é falsa. A afirmação dele, portanto, é uma afirmação relativista. Depende da cultura, a veracidade ou não veracidade de uma ideia. Mas aí nós perguntaríamos, o que é uma cultura? O que delimita uma cultura? E somos obrigados a admitir que há muita imprecisão no pensamento pedagógico contemporâneo acerca dos critérios para delimitar-se uma cultura. Cultura hoje é uma palavra muito usada, mas muito mal definida, muito mal conceituada. Ao mesmo tempo que se fala em cultura ocidental, cultura oriental, fala-se também em cultura negra, cultura branca, culturas indígenas, cultura popular, cultura de elite, cultura das crianças ou dos adolescentes ou dos jovens, cultura gay, cultura dos surdos, cultura dos cegos, cultura escolar, cultura institucional, cultura das tribos juvenis, etc, etc. Nem mesmo o uso do termo subcultura resolve esse problema, pois isso significaria a possibilidade de uma categoria que englobasse todas as subculturas, como, por exemplo, a categoria de cultura da humanidade em geral, dentro da qual, então, existiriam as subculturas. Isso criaria o que nós chamaríamos uma taxonomia das culturas, quer dizer, são classes de cultura, uma mais geral e outras mais específicas. Mas essa ideia de uma taxonomia das culturas, essa ideia da existência de uma cultura da humanidade em geral, entraria em choque com o princípio do relativismo. Eu até afirmaria que a imprecisão em relação ao que delimite de fato uma cultura é necessária. Essa imprecisão não é casual, ela é necessária ao relativismo na educação, pois essa imprecisão possibilita um uso bastante elástico e até mesmo casuístico do termo cultura. Não é difícil perceber que o relativismo cultural incide diretamente sobre o currículo escolar, acarretando no limite sua total fragmentação e, eu diria mais, até mesmo a sua insolvência.